Estamos concluindo o nosso curso de refrigeração e climatização da disciplina eletrônica. Esta é a terceira videoaula. Eu sou o professor José Macena Dantas. Nós vamos estudar agora sobre os transistores de efeito de campo de junção, que são os JFET. É uma abreviação de Johnson Field Effect Transistor, ou traduzindo, transistor de junção por efeito de campo. Então aí tem um comparativo entre o TJB, que é o transistor bipolar de junção, e o JFET. O transistor bipolar, ele é controlado por corrente. Tem corrente da base e corrente do coletor, que é em função da corrente da base, que a gente chama de ganho. E o JFET é controlado por tensão, ou seja, é uma tensão VGS, uma tensão porta-fonte. E a corrente lá, do transistor de efeito de campo, ele é ID, que é em função do VGS. Então, a corrente e tensão em função da tensão. Transistor de efeito de campo de junção, a construção e característica do JFET. Há dois tipos de JFET, um do tipo canal N e um do tipo canal P. O JFET tem três terminais, o dreno, drain, D, a fonte, source, S, são conectados pelo canal N. E a porta, gate, G, conectada ao material do tipo P. A construção e característica do JFET. Por exemplo, o JFET de canal N. A maior parte do material é do tipo N. O material do tipo, você vê essa figura aí, N, esse material do tipo N forma o canal entre os materiais do tipo P e possui dopagem inferior ao material do tipo P. Então, os materiais do tipo P estão conectados entre si e ao terminal porta G. Você verifica aí. Então, o material tipo P, ele está conectado entre si e ao terminal da porta G. Na ausência de potencial aplicado, o JFET possui duas junções, a P e a N, não polarizadas, duas regiões de depleção similares àquela do diodo. Tem uma região entre P e N, que é chamada de região de depleção. A construção dela ainda, continuando, o JFET agora do canal tipo P. Então você vê a figura, tem uma porta, gain, do lado esquerdo, ela está ligada com o dreno lá, na região lá, N, PN, né, no caso, na junção PN. E tem a tensão VGS. Então, a tensão da fonte. Essa letrinha vermelha representa a tensão VGS da porta para a fonte, é a tensão aplicada entre a porta e a fonte. E a tensão VDS é a tensão entre o dreno e a fonte, source. Quais são as características do JFET? O dreno, da porta e da fonte. Então, do dreno, o terminal a partir do qual os portadores majoritários saem. Então, o dreno é o terminal a partir do qual os portadores majoritários saem. A corrente no sentido convencional que entra é designada por ID, sentido convencional, lembre-se disso. A tensão VDS é positiva, se o potencial em D é mais positivo do que S. E a porta? Em ambos os lados do canal N, no caso do JFET canal N, são dispostas duas regiões fortemente dopadas por impurezas aceitadoras, material tipo P. É aplicada uma tensão VGS para polarizar reversamente a junção PN entre as regiões de porta e fonte. E a fonte? Olha, a fonte é um terminal em que a corrente devida aos portadores majoritários, que são os elétrons, penetra no canal designado por IDS ou IS. Aí nós temos também essa característica aí de transferência do JFET. Se você considerar que a tensão VGS é menor do que zero, que VDS é maior do que zero, nós temos a representação gráfica dessa figura. Você observe que é uma corrente ID em função de VDS. E no meio você tem aquele gráfico azul ali, são as tensões porta-fonte. VGS igual a 0, VGS igual a -1, a -2, a -3, a -4. Então, ali é um gráfico caracterizado com tensão VGS menor
do que zero e VDS maior do que zero. Você pode verificar que no lado esquerdo você tem uma região ôhmica e do lado direito tem uma região de saturação. Aquilo ali serve para controlar. Tem um VP para VGS igual a zero. É uma tensão lá, limite que é dada. Tensão Pinchot, dado também pelo fabricante. Polarização do JFET. Considerando o VGS agora igual a zero e o VDS maior do que zero, olha o que acontece. Se você for aumentar o VDS, aumenta a zona de depressão. Aquela linha amarela lá, o que acontece com ela? A região de depressão é mais larga na parte superior do material P. Material P. Por qual razão a zona de depressão se modifica? Quem pode explicar isso? Você está jogando tensão ID e está aumentando a tensão VDS. Por isso que aumenta a zona de depressão. Você aumentou a sua corrente. Consequentemente, você está aumentando a sua tensão VDS. Aqui nós temos o símbolo do JFET. O canal tipo N, que é o NMOS, e o canal P, que é o PMOS. A função, qual é a função disso aí? É controlar a corrente elétrica que passa por ele. Então você vê um símbolo aqui do JFET, ID em função de VGS. Uma característica aqui do transistor de efeito de campo, se a gente considerar agora de outra forma. Antes nós consideramos VGS maior do que zero, VDS maior do que zero. Consideramos na segunda opção VGS igual a zero, VDS maior do que zero. E agora, na última, VGS também menor do que zero e VDS maior do que zero. Então, à medida que a VGS se torna mais negativa, a região de depressão aumenta. Vocês podem verificar aí essas camadas cinza, ela está aumentando. Ou seja, você vai jogando, à medida que a VGS vai se tornando mais negativa, a região de depressão ela vai aumentando, ela vai estreitando o canal. Nesse caso aí é um canal tipo N. Característica ainda do JFET. Considerando agora VGS também menor do que zero e VDS maior do que zero, o que você pode concluir lá? Que à medida que a VGS se torna mais negativa, o JFET irá saturar para valores menores de VDS. E o valor de IDSS, que é o valor da corrente de saturação do ID, irá diminuir conforme o VGS se torna mais negativa. Isso aí tem fórmulas nos livros, se quiser se aprofundar mais, é só fazer uma leitura. Ao final existe a referência bibliográfica dele. O valor de Pinchot diminui e passa a descrever uma parábola, conforme o VGS se torne mais negativa. Quando o VGS é igual a menos P, a saturação será basicamente D igual a IDSS, ou seja, 0 mA. E o JFET estará desligado. Então, VGS igual a menos VP, VP é a tensão de Pinchot. Agora, considerando também o VGS menor do que zero e VDS menor do que zero. Em resumo, o valor do VGS que resulta em ID igual a 0 mA é definido por VGS igual a VP, ou seja, tensão porta-fonte é igual a tensão Pinchot, sendo o VP uma tensão negativa para dispositivo de canal N e uma tensão positiva para JFET de canal P. Agora um JFET de canal P. Antes nós analisamos o canal N, agora vamos para o canal tipo P. O JFET de canal P se comporta da mesma forma que o JFET de canal N. As diferenças são o quê? As polaridades de tensão e as diferenças e as direções das correntes são reversas. Então, é um contrário do outro. A diferença são que as polaridades de tensão e as direções das correntes são reversas. O exemplo de uma folha de dados aqui, temos um JFET, né, da Phase Shield, um equipamento lá fabricado por essa multinacional, com 254,57 e também tem o MMBF 5457, com dois tipos diferentes de encapsulamento. E aí do lado esquerdo você vê as especificações máximas que ele suporta, né? VDS em torno de 25 volts, né?
VDG lá 25 volts, VGS menos 25 volts e a corrente lá de 10 mA. Então, esse aí é um tipo de característica do JFET da Phase Shield. Exemplo de folha de dados, nós temos também essas características elétricas aí, representativas, que mostra em estado de desligado e em estado ligado, né? As características de funcionamento deles. Nós temos também a região de operação de um JFET. Mostra aí do lado esquerdo a curva ID por VDS. E aquela região rachuriada ali é uma região para amplificação linear. Ele trabalha dentro com segurança. É o local dos valores de pinch-off lá, limite, e o valor lá da potência. Você vê que nessa região aí ele trabalha com uma operação adequada para funcionamento em circuitos eletrônicos. As principais relações para análise do JFET e sua comparação com o transistor bipolar de junção são apresentadas aí. Olha bem, essa figura ali do JFET, embaixo, ela mostra uma equação característica lá em cima, que é uma equação do segundo grau, ID em função de IDSS. E o transistor bipolar de junção, o TJB, ele bota o IC em função diretamente do beta vezes B. O beta é o ganho de corrente do transistor bipolar de junção. O JFET, ID igual a ISS, ou ID igual a IS, que é a corrente de saturação. Ou corrente da fonte, no caso ali. ID, corrente do dreno, é igual a corrente de saturação. No TJB ou TBJ, o IE é praticamente igual ao IC, ou seja, IC aproximadamente igual ao IE. No JFET, a corrente de gate, a corrente de porta, é em torno de 0 ampere. E no transistor bipolar de junção, o VBE é em torno de 0,7 volts para transistores do tipo de silício. O fabricante são vários, mas a tensão é padronizada entre 0,6 e 0,7 volts. Se for de galho, a seneta de galho é 1,2 volts, mas nós estamos, no nosso estudo aqui, trabalhando com transistores de silício, diodos de silício, semicondutores de silício. E aí temos a figura embaixo, representando aí cada símbolo lá do que foi falado aí. Então, as aplicações dos transistores de efeito de campo de junção, nós temos aqui, por exemplo, em buffer, impressora. Quando você manda uma informação para a impressora, às vezes você manda muita impressão e a impressora ela engasga, né? Então ela tem que ter um buffer, ela tem que ter uma memória lá suficiente para armazenar as informações. Então isso aí tem que ser usado uns transistores, que dentro deles são chips, né? Então os chips estão cheios de transistor dentro. Você pode usar isso aí também em amplificador de rádio frequência, para usar em equipamento de telecomunicações. Pode usar em misturador, pode usar em rádio, em televisão. E também pode usar em amplificador de alto ganho também e de corrente, né? E amplificador cascode, o chopper, em resistor variável de contenção, em amplificador de baixa frequência, em osciladores e em circuitos digitais do tipo CMOS. Agora vamos falar sobre os transistores de efeito de campo metal óxido semicondutor, que são os MOSFETs. Então, MOSFET é a abreviação de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, o transistor de efeito de campo de óxido de metal semicondutor. Uma fina película de óxido de metal isola a região de comporta da região do canal que liga o dreno à fonte. É um tipo de transistor, componente usado como chave ou amplificador de sinais elétricos. Então, aqui nós temos um exemplo de um MOSFET do tipo depressão. Eu tenho um semicondutor do lado esquerdo, um canal N, e do lado direito com um canal P. Então, aquela parte lá, o semicondutor, nós temos uma figura lá que representa esse MOSFET. Essa é a simbologia dele. Porta do lado esquerdo, no amarelo, existe um metal lá no meio,
e tem a fonte e o dreno do mesmo jeito. E entre a porta e o semicondutor tipo P, verifique que tem um óxido, que é exatamente um material que é colocado lá. É uma fina camada, né? Uma película. Então aqui, no MOSFET tipo depressão, nós temos esse desenho aí, que representa o funcionamento aí de um circuito, né? No caso aí de polarização. Então vocês estão vendo que sai do dreno, seguindo aí a polarização normal, a corrente sai do dreno. O corrente de elétrons nós sabemos que é diferente, né? Ela é o inverso. E o MOSFET do tipo depressão, temos essa figura aí, representada desta forma. Essa corrente agora ela está entrando no dreno, ela está diferente da anterior. Tudo depende da camada e tudo depende também lá do canal, né? Então esse aqui, ele representa um tipo de MOSFET do tipo depressão. Então nós temos os símbolos aí, canal N e canal P. Lembrar para vocês que todo componente eletrônico que tenha canal N, ele recebe a seta entrando nele, no canal N. E o P, no caso, é saindo. No diodo também do mesmo jeito, é do P para o N, a seta vai do P para o N. No transistor, ela vai para o material N, também saindo do P. Então não muda. Em todos os semicondutores, a seta sempre aponta para o material tipo N. Lembre-se disso nos seus estudos aí. E aí mostra os símbolos de um canal tipo N, de um canal tipo P, para ambos, né? Os tipos aí de MOSFET do tipo depressão. E os transistores de efeito de campo aqui, canal N, no modo agora enriquecimento ou intensificação. Então aqui nós temos uma figura representativa, e você mostra a característica lá do gráfico ali. Aquele primeiro gráfico lá, que está no meio da figura lá, ele representa ele fazendo um crescimento, né? Onde o VDS é maior do que zero. Então ele vai crescendo. VGS maior do que zero, ele vai crescendo lá. No lado esquerdo aqui tem uma equação ali, que é aquela equação de ID. A IDSS é igual a 1 menos VGS sobre VP, que é a tensão de Pinchoff, elevado ao quadrado. É que dá aquela característica lá de uma curva de segundo grau decrescente, né? Então, naquele caso lá, ela está mostrando uma figura de segundo grau. A equação trata disso, né? E aqui é um MOSFET do canal tipo P, ele é crescente da direita para a esquerda. Então, ele é o oposto da sequência anterior. Veja aí, na figura do meio, ela está crescendo da esquerda para a direita e a outra está crescendo da direita para a esquerda. Então, continuando aqui, temos hoje em dia as tecnologias N-MOSFET do tipo depressão, e as figuras são representativas dessa forma, no modo enriquecimento, e temos esse modo do tipo intensificação, o canal tipo N e o canal tipo P. Então a gente tem, você verifica que tem uns tracinhos no meio, como se fosse interrompido. Esse é chamado de símbolo do MOSFET do tipo intensificação. E temos aqui, esse aqui, o MOS, que é o metal óxido semicondutor, e uma equação de Shockley, que ele estudou isso aí, que não é válida para esse dispositivo. Então, o MOSFET canal N é um canal para condução, ele só existirá após a aplicação de tensão na porta. Tá? Então, um exemplo da figura da região da fonte, né? Então, aqui, as atividades práticas. Onde é que você usa isso aí? Na aplicação. Uma das aplicações mais comuns para o MOSFET é no circuito tipo CMOS. Porém, também há outras como resistência controlada por tensão, você pode usar em circuito de comutação de potência, o misturador de frequência. Então, a gente pode usar isso em telecomunicações, em centrais telefônicas, em equipamentos de TV. Tem vários usos, né? Equipamentos hospitalares, satélite, tem diversas aplicações. Nós estamos deixando aqui a referência bibliográfica, são praticamente as mesmas dos slides anteriores. Vocês podem fazer a pesquisa, né? Estudarem. Tem esse material aí disponível em biblioteca, na internet. Você pode baixar arquivos
e pode ler, porque a eletrônica ela é diversificada, tem muitas aplicações e é interessante na vida de vocês. Na parte de refrigeração e climatização, a eletrônica ela funciona para ativar, desativar os equipamentos, e esse equipamento ele só produz efeito se houver comando dado pelo homem. Então, estude, tenham um bom aproveitamento na vida de vocês, leiam, tire dúvidas, estamos à disposição para tal, e tenham um bom proveito, né, dessas 3 videoaulas que foram apresentadas. Aproveite que o tempo é curto e nós temos muita coisa para ver nesse mundo. Então aproveite essa aula, estudem livros que possam elevar você, o seu conhecimento, para você ter um bom aprendizado na vida e se tornar um profissional qualificado. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês e tenham uma semana abençoada.